Abençoar a tua noite, te dar uma noite de paz e vitória na presença do Senhor. Eu quero tão somente deixar um versículo da palavra de Deus nessa noite para a nossa meditação, porque sabemos que o Senhor é aquele que sustenta através da tua palavra. No livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo 14, nos diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que nós estamos vivendo tempos difíceis, os últimos momentos da Igreja de Cristo na face dessa terra. E sabemos que tudo, quando está chegando ao fim, fica mais difícil, porque, ainda mais se for uma longa estrada, a gente vai chegar no nosso destino bem cansado, fadigado. E no meio da fadiga, no meio do cansaço, aleluia, muitas das vezes nós queremos desanimar, nós queremos desistir. Mas a palavra do Senhor, ela vem nos dizendo que o Senhor dos Exércitos, Ele está conosco. Lá no livro de Salmos, o Senhor diz que Ele está conosco. Aleluia. E o Deus de Jacó tem sido e será o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero dizer para você que o Senhor, Ele nos dá uma esperança quando nós acabamos de ler aqui no livro de Segundas Crônicas, a qual o Senhor, Ele diz assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Deus, ouvirei do céu e sararei a sua terra. Aleluia. Muitas das vezes tem pessoas que anteora, anteclama, aleluia, com palavras bonitas, mas não se humilha diante do Senhor. E o que o Senhor quer de nós nesses últimos tempos, nesses últimos dias da Igreja de Cristo na terra, é que o povo de Deus não somente clama, mas que se humilha e se converta de todos os seus maus caminhos. Endireitai as vossas veredas, porque o Senhor, Ele tem pressa na nossa salvação. O Senhor, Ele quer nos abençoar, mas é necessário que nós clamamos, mas também que nos humilhamos diante do Senhor. Porque se nós nos humilharmos diante do Senhor e buscar Ele de todo o nosso coração, Ele diz que sarará a nossa terra. Aleluia. Ele não diz que vai passar as aflições, não. Mas Ele diz que vai sarar a terra. E Ele estará conosco em todos os momentos das nossas vidas. Deus, Ele nos fez uma promessa. Ele disse assim: olha, no mundo vocês terão muitas aflições, mas eu estarei com vocês. Em todo o tempo eu estarei com vocês. Aleluia. O que eu venho dizer nessa noite para nossas vidas, nossa alma, é que nós viemos clamar e nos humilhar diante do Senhor. Cada dia que passa, a coisa fica mais difícil. Mas se o povo que chama pelo nome do Senhor, se esse povo voltar ao teu coração realmente ao verdadeiro Deus, clamar ao Senhor e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, aleluia, sarará a nossa terra. E nessa noite também eu quero deixar o pastor Ednei falar um pouquinho mais do amor de Deus aos nossos corações. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, que Deus continue abençoando todos vocês. O nosso Deus, Ele é bom e a sua multidão de misericórdia, ela tem sido grande, tem atravessado gerações e por isso nós estamos alegres. Quando nós pegamos no capítulo 1, versículo 8 de Atos, nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido
de poder. E nós vimos que aqueles discípulos, aqueles cristãos, eles ficaram ali aguardando a promessa. Enquanto eles aguardavam a promessa, eles oravam, eles estudavam a palavra de Deus. E nós temos promessa também. Mas enquanto nós aguardamos o cumprimento dessa promessa, nós precisamos continuar examinando as Escrituras. Nós precisamos continuar vivendo uma vida de união. Nós precisamos pensar nas coisas do alto e buscar as coisas do alto. E nós vemos que há um desejo de muitas pessoas em buscar a presença do Senhor, porque às vezes muita gente está sentindo inconformado com a vida espiritual que está vivendo. E o segredo para nós fortalecer, depois de descobrirmos que está faltando um pouco na nossa vida espiritual, é então buscar o Senhor. E por todos os cantos, o que nós vemos é pessoas dizendo que não está conseguindo sentir a presença de Deus. É que às vezes não está conseguindo caminhar do jeito que é preciso caminhar. E algumas pessoas até então, em vez de aguardar no Senhor uma resposta, já sai, às vezes, sem esperar do Senhor o que Ele tem para dizer. Eu fico observando no capítulo 13, quando os apóstolos eles reuniram para orar e em jejum, em consagração, buscava ao Senhor, e o Espírito do Senhor marcou presença naquela reunião e diz: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. E quando nós reunimos para falar com Deus e conseguimos adorar ao Senhor, cantar louvores de gratidão, quando nós ouvimos testemunho, profecias, nós sentimos em nossos corações o desejo de chegar mais perto do Senhor, o desejo de buscar mais ao Senhor. E aqueles cristãos que reuniram em Jerusalém para buscar e para receber o revertimento, eles aguardaram o cumprimento da promessa e ficaram em Jerusalém. Quando nós pegamos Provérbios capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz que o homem pode fazer muitos planos, mas a última palavra ela é do Senhor. E um negócio interessante, que na era digital, na era da informação, há muitas preocupações, muita ansiedade tomando conta das pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem dormir direito. Às vezes as pessoas não conseguem alimentar direito, mesmo tendo uma promessa. Mas tendo um projeto, um plano bonito. E apresenta esse plano ao Senhor. E às vezes é preciso esperar um sim da parte de Deus. Às vezes é preciso aguardar para poder continuar no projeto, para poder continuar caminhando. Mas às vezes a impaciência. E um negócio interessante que eu acho, o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor. Mas paciência nesse tempo, aguardar nesse tempo, esperar o cumprimento da promessa, não é fácil e não está fácil. Às vezes é tanto incentivo, às vezes
é tanta motivação? Porque às vezes muitas pessoas não conseguem então apossar daquilo que Deus tem, porque a pressa é demais. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que há tempo para todo propósito. E uma coisa que nós precisamos entender, que Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Nós pegamos ainda a Bíblia diz: humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aqueles cristãos que estavam aguardando em Jerusalém, eles haviam recebido uma promessa, que era para ficar lá, para receber revestimento, para anunciar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Enquanto eu lembro, minha mente me ajuda, você aproveita e vem comigo. Eu tenho aprendido um negócio. Tem umas pessoas que eles foram chamados para fazer uma missão local. Outras pessoas foi feito uma promessa de fazer uma missão municipal, outra estadual e outra nacional. E outras vai até internacional. E às vezes nós ficamos, às vezes, parado pensando e fazendo algumas comparações. E Paulo até chegou a dizer assim, quando nós for fazer algumas comparações, para nós tomarmos cuidado, para nós não deixarmos orgulho tomar conta dos nossos corações. Porque temos a tendência de nos compararmos uns com os outros. E a maioria das vezes que nós comparamos nós com as outras pessoas, com os nossos amigos, com nossos irmãos, às vezes nós colocamos que nós fazemos mais certos, que nós estamos mais certos também, mais convictos e que nós sabemos mais. Aí Paulo falou, cuidado para vocês não entrar para o caminho do orgulho. E com esse orgulho vocês destruir vocês mesmos e destruir a igreja de Deus. E aqueles cristãos que estavam aguardando a promessa em Jerusalém, eles ficaram por ali para receber revestimento, porque viria perseguições, viria afronta. Aí você pega nos 6 primeiros capítulos de Atos, que aqueles cristãos eles enfrentaram uma luta interna e uma externa. Por mais que os líderes esforçavam para trazer paz, para trazer alegria àqueles corações, para trazer ânimo, havia uma guerra interna. Havia uma guerra externa também. E havia uma guerra política. E havia uma força espiritual. E uma guerra espiritual. Que Paulo até chegou a dizer no capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Por isso aqueles cristãos estavam ali para receber revestimento, porque eles iriam enfrentar oposição. Alguns religiosos não queriam saber que o nome de Jesus fosse anunciado ali naquele lugar. Outras pessoas até que tinham o desejo e queriam aceitar o Senhor, mas eles tinham medo de ser expulso da comunidade. E hoje, na atualidade, nós ouvimos testemunho, ainda ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã que aceitou Jesus e ela tivera de enfrentar uma oposição muito forte na sua casa, com seus pais, com seus irmãos e com os amigos. Meus irmãos,
isso acontece até hoje. E eu quero aproveitar aqui para cumprimentar vocês. Depois eu continuo falando, tá bom? Daqui dos versículos que nós lemos. Nós queremos deixar aqui a parte do Senhor para nossa irmã Jaqueline Pereira também. Isabel Marques, a minha tia lá em São Paulo, está acompanhando com a gente também. E que Deus continue abençoando todos vocês. O nosso amigo, nosso companheiro de ministério, Elton Pereira Silva, que Deus continue abençoando você. Aline Nunes, o nosso amigo, nosso pastor Valdir aqui de Lagoa dos Patos, que Deus continue abençoando a vossa vida. Nós sempre estamos acompanhando o nosso pastor Valdir aqui nas lives também. E é maravilha do céu. Laurita Rodrigues Soares, que Deus continue abençoando a vossa vida, a vossa família. Aí nós vemos que aqueles cristãos da igreja primitiva, eles tiveram que enfrentar as perseguições. Aí você vai ver que Paulo, ele tinha um prazer em prender crente, em estar perseguindo os cristãos. Você vai ver que ele até consentiu na morte de Estevão. E um negócio interessante que a gente vê na vida daqueles cristãos foi a perseverança em aguardar a promessa que foi feita. E nós, às vezes, ficamos um pouco perplexos, um pouco pensativos. E às vezes eu fico imaginando e vejo alguns comentários que nós às vezes queremos sentir a alegria que cristãos de uns 15, 20, 30 anos atrás sentiam, até mesmo da igreja primitiva. Nós queremos aquele mesmo poder e aquela mesma unção. Mas muitas das vezes nós não queremos dedicar tempo na leitura da palavra. Não queremos, às vezes, dedicar tempo na oração. E às vezes deixamos de vir para a escola bíblica dominical, para os cultos de ensinamento, para poder aprender mais da palavra do Senhor Jesus. E aqueles cristãos, eles ficaram ali aprendendo da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que eles repartiam com alegria e singeleza de coração o pão entre eles. Estava falando de ceia do Senhor, do Novo Testamento, que foi feito pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles cristãos, eles importavam de ouvir, de entender e fazer a vontade de Deus. É o que nós precisamos. Mateus Pereira, paz do Senhor, aquele forte abraço. E nós vimos também Paulo ensinando no capítulo 11 de Mateus: o que eu receber do Senhor é o que eu estou ensinando para vocês. Que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Pegando o cálice, disse: esse é o meu sangue que foi derramado por vós, é o Novo Testamento no meu sangue. E Paulo, inteligente que era, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse: se alguém trazer outro evangelho diferente desse que eu estou trazendo para vocês, não recebe não. O evangelho de Jesus, ele transforma a vida. Ele alegra corações. O evangelho, ele muda pensamento. A forma nossa de ver, de pensar, de agir. Aí nós vemos no capítulo 12 de Romanos, Paulo dizendo assim: irmãos, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele assim, usa a mente, usa a inteligência que vocês têm a mente de Cristo. Ele diz assim,
não faça as coisas baseado naquilo que vocês passaram anos atrás. Não deixa que a perseguição, a tristeza, a angústia e a mágoa faça vocês transmitir uma palavra de ódio, transmitir uma palavra vazia, legalista e sem graça. Mas use a inteligência que Deus deu vocês para transmitir ao mundo a renovação que vocês receberam. Vocês viviam uma vida de amargura. Vocês viviam uma vida de tristeza, de angústia e mágoa. Mas vocês agora têm o Espírito Santo de Deus. Quando nós pegamos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus tem coisas novas para mim, Deus tem coisas novas para você. Deus, Ele está com as suas mãos estendidas. Isaías chegou a dizer no capítulo 59 que a mão do Senhor não está encolhida e o seu ouvido não está agravado para não poder ouvir as nossas orações. Os cristãos, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, que nós estamos falando, eles ficaram reunidos lá em Jerusalém, esperando cumprir a promessa. Quando nós pegamos Salmos 133, a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando o salmista diz isso, ele disse ainda mais: é ali que o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Nós pegamos no rodapé da Bíblia aplicação pessoal, que assim como a música, ela tem melodia, harmonia e ritmo, e tem os 7 acordes musical, 7 notas, assim as nossas ideias e os nossos pensamentos. Mas essas notas, ela é para entoar uma música, para dar ritmo, para dar melodia e harmonia. E você, ainda que vocês tenham pensamento diferente, há um só Deus, há um só Espírito e um só batismo. Não deixe que pensamentos, não deixe que ideias façam com que vocês separem um dos outros e abandonem o Evangelho e abandonem a paz. Meus amigos, meus irmãos, o nosso Deus, Ele quer nos abençoar. Ainda que nós temos ideias e pensamentos diferentes, o nosso Deus é o mesmo, não sofre sombra de variações, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que nós precisamos é ficar no lugar que o nosso Senhor Jesus diz para nós ficarmos. E só fica cada um na vocação que foi chamada. Uns têm a palavra da ciência, têm o dom da cura, o dom da fé. Outros têm profecia, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos e Deus o repartiu como quis, para o qual é útil para a edificação da igreja. Independente daquilo que você faz ou deixa de fazer, independente das suas habilidades, Deus te chamou, Deus te escolheu e Ele te habilitou para poder fazer aquilo a qual Ele te chamou. Faça com alegria, faça com amor e dedicação. Eu lembro ainda mais que quando nós habilitamos, tem a carteira A, a categoria A, para quem vai pilotar um veículo de 2 rodas, e vai ele mais um. Quem pega a carteira B, ele vai, categoria B, ele leva ele e mais 4 pessoas. Mas tem gente que já pega uma outra categoria, já vai transportar 15, 12, 18. Outros já pega e vai transportar 40, 45 pessoas. E vai avançando. Tem gente que carrega até 51 pessoas com a habilitação que tem.
Então, meu amigo, qual é a sua habilidade? Fica no lugar da promessa, independente da sua saúde espiritual. Fica no lugar que Deus te chamou, porque Ele vai lhe curar espiritualmente falando. A sua saúde física não está muito boa, fica no lugar que Deus mandou, que Ele é responsável. Ele cumpre o que prometeu. Sua vida não está muito legal, fica onde Jesus falou para você ficar. Eles receberam a promessa porque eles ficaram em Jerusalém. Eles aguardaram lá. E o que Deus quer é que eu e você obedeça. A Bíblia diz que Deus tem mais prazer em obediência do que em sacrifício. E às vezes nós fazemos muito sacrifício. Às vezes nós preocupamos tanto para fazer que às vezes nem esperamos direitinho entender o que é para ser feito e já vamos para fazer. Eu lembro que Jesus falou assim: Marta, por que você está ansiosa com muitas coisas? Uma coisa só é necessária. Jesus estava querendo que ela parasse para entender o que ele estava falando. Às vezes nós procuramos fazer tantas coisas ao mesmo tempo que depois nós ficamos sem saber se Deus agradou daquilo que nós fizemos. Então, aguarde a promessa. Ainda que pareça que não vai cumprir por causa do tempo que está passando, a idade vai chegando. Eu lembro que no capítulo 4 de Romanos, a Bíblia diz que Abraão ele creu contra a esperança. Ele falou assim: eu não vou pelo meu corpo, que já está cansado, que já está fadigado, e nem para o amortecimento do ventre de Sara, mas eu vou pela promessa, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, a situação, a circunstância, por mais difícil que ela esteja, Deus tem o controle de tudo e de todos. Que Deus continue abençoando todos vocês em nome de Jesus. Nós vamos estar orando junto com vocês e depois nós voltaremos numa outra oportunidade, se Deus quiser e permitir, para juntos meditarmos mais na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai querido, mais uma vez nós te glorificamos, mais uma vez nós bendizemos o teu nome, mais uma vez nós te exaltamos, nós te glorificamos porque o Senhor é bom e a sua multidão de misericórdia tem nos alcançado. E nós queremos apresentar nas tuas mãos, ó Deus, a vida, a família de cada um de nossos irmãos em toda a nossa nação brasileira. E esses que estão com a gente aqui, ó Pai, nós pedimos ao Senhor que continue guardando, ó Deus, os pensamentos, guardando, ó Deus, a alma, a mente de cada um. O Senhor sabe a necessidade, o que cada um precisa ainda para essa noite, para esse dia, para essa semana, para esse mês, para esse ano. E nós apresentamos nas suas mãos, ó Deus, crendo no milagre. Sabemos que o Senhor é Deus de perto, sabemos que o Senhor é Deus de longe, e é o Senhor que faz a obra. Meu Deus, nós recebemos, ó Deus, essa missão de transmitir a tua palavra, mas quem cura é o Senhor. Nós recebemos a missão, ó Deus, de orar, mas quem opera é o Senhor também. E nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, os nossos passos, livra-nos do laço do passarinheiro, das pestes perniciosas, dos males que rodam ao meio-dia. Ó Deus, e continue dando vitória ao teu povo, dando vitória à tua igreja, meu Deus, nessa terra, nos dando graça para transmitir, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, com amor, com sinceridade. Abre a porta da palavra, ó Deus, sobre a vida de cada pastor, cada evangelista, cada presbítero, cada diácono, cada missionário, cada um dos teus filhos, ó Deus, Senhor, abre a porta da palavra, dê uma palavra temperada com sal.
Palavra essa que gera milagre, cura, que gera transformação, que traz cura espiritual, física, mental e emocional. E nós apresentamos cada família nas tuas mãos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando todos vocês e dando vitória a cada dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, o nosso pastor Valdir Soares, que Deus continue abençoando em nome de Jesus, a vossa vida e família também.